No livro de História, vamos estudar o conteúdo da página 72 até 76. Capítulo 1. Povos indígenas no Brasil. Hoje, há cerca de 1 milhão de indígenas vivendo em território brasileiro. Esse 1 milhão está distribuído em 305 povos. É importante lembrar que esses povos eles não são iguais, né? Os povos indígenas eles se diferenciam uns dos outros, idiomas diferentes, culturas diferentes, tá? Então, os indígenas não têm a mesma cultura, não são todos da mesma forma, tá? A maior parte deles moram em aldeias situadas em área rural. Uma parte menor vive em cidades. Aqui nós temos um mapa representando as terras indígenas atuais. Atuais assim, né? Esse mapa ele é de 2011, tá bom? Então não está tão atual assim, já está com 10 anos, né? Essas áreas verdes escuras representam territórios indígenas, certo? Aqui nós podemos ver alguns territórios menores, mas os maiores territórios estão concentrados na região norte do país. Observe o mapa dessa página e consulte o mapa político do Brasil da página 159 e, se preciso, um mapa com a divisão regional do Brasil. E responda: em que região do Brasil há mais terras indígenas? Eu coloquei aqui o mapa da região, tá certo? Um mapa regional, uma divisão regional. Então, o Brasil ele se divide em 5 regiões. Nós temos a região norte, a região nordeste, que é inclusive onde está o nosso estado do Ceará, a região centro-oeste, sudeste e, por fim, a região sul. Se a gente for comparar esse mapa das terras indígenas com o mapa das regiões, nós podemos dizer que as terras indígenas se concentram em qual região, né? Qual é essa região aqui, ó? Olhando para esse mapa, como é o nome da região que fica nessa parte aqui? Então, vocês vão responder aqui no livro. Diferenças entre os indígenas. Muitas pessoas ainda veem os indígenas como se fossem todos iguais. Isso, porém, não é verdade. Os povos indígenas são diferentes entre si, como eu já mencionei aqui no vídeo. Há os tupiniquins, os chavantes, os calapalos, os terenas e muitos outros. As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas em vários aspectos de sua vida, como, por exemplo, nos seus modos de viver e nas suas línguas. Aqui nós temos uma imagem dos meninos do povo calapalo dançando. Essa foto foi tirada no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. E é uma imagem de 2016. Cada povo tem uma cultura. Cada um dos povos indígenas tem um jeito próprio de viver, construir moradias, caçar, pescar, plantar, colher, rezar, se pintar e festejar. Isso é, possui uma cultura própria. Nessa foto aqui nós temos meninas do povo Terena festejando, e eles estão em terras indígenas do Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa foto é de 2015. Observando as imagens dessa página, é possível perceber diferenças nos modos de se vestir e de se enfeitar desses dois povos? Se vocês observarem as duas imagens, vocês vão ver que os meninos calapalos usam pintura corporal e adereços nas pernas, né? Já os terenas estão com roupas criadas por eles mesmos, né? Então as meninas estão mais vestidinhas, com roupas que foram criadas por eles mesmos. E a menina que está de frente para o observador usa um colar de contas preto. Então tudo isso vocês podem pontuar como tendo diferenças entre os dois povos. Cada povo tem sua língua. Durante muito tempo se acreditou que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, o tupi. Mas isto é um erro, pois o tupi é um tronco linguístico. E o que é tronco linguístico? Vamos entender aqui, ó. É um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Há muitas outras línguas pertencentes ao tronco tupi, por exemplo, a língua juruna e a língua munduruku, tá? Então, a partir do tupi, várias outras línguas foram desenvolvidas, né, e utilizadas por diferentes povos.
Depois, os estudiosos descobriram que, no território brasileiro, havia muitas outras línguas indígenas sem nenhuma relação com o tupi. No Brasil atual, são faladas cerca de 180 línguas indígenas. Boa parte dessas línguas pertence aos dois grandes troncos linguísticos, o tupi e o macro-G. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-G 12. Então vejam só, imaginem essa questão do tronco linguístico como se fosse uma árvore. Aqui nós temos o tronco tupi, que deu origem a outras línguas, né? A família Mondê, por exemplo, língua suruí, língua gavião, língua aruá, né? Lembrando que essa é só uma das famílias do tronco tupi. Aqui nós temos o tronco Magê, o tronco macro-G. E um exemplo de uma das famílias macro-G, que é a família Machacali. Daqui nós temos a língua Pataxó, a língua Pataxó Anhanhê e a língua Machacali. Nós temos aqui duas meninas indígenas, né? Uma delas é de Calapalo, falante de uma língua tupi, na aldeia Airá, Parque Indígena do Xingu. Essa aqui é uma menina Caiapó, falante de uma língua macro-G. Alguns povos indígenas falam mais de uma língua, a deles e a dos povos indígenas vizinhos. Tá? Então, olha só que interessante. Os povos indígenas eles têm a sua língua própria, mas alguns conhecem também as línguas de povos vizinhos, né? Isso sem falar no português, que muitos indígenas já falam normalmente, né, usualmente no seu dia a dia, além de manter a cultura da sua língua de origem. Semelhanças entre os indígenas. Vimos que há diferenças entre os indígenas, mas é preciso lembrar que, entre eles, há também semelhanças. Apresentaremos a seguir duas delas. A terra para os indígenas tem um valor sagrado. Os indígenas veem a terra como uma grande mãe que os acolhe e os alimenta. Por isso, cuidam bem dela. Um dos cuidados dos indígenas é plantar em um mesmo pedaço de terra só por um tempo, 2 anos, por exemplo. Depois, deixam essa área de terra descansando e vão plantar em outro lugar. Passados mais alguns anos, eles voltam para a terra onde haviam plantado inicialmente. Assim, eles não esgotam o solo e conseguem fazer as plantas darem bons frutos. E aqui nós temos imagens de crianças indígenas ralando milho. Essa foto foi tirada na aldeia Guarani Tenondé. Aqui embaixo nós temos o indígena do povo Calapalo colhendo milho caboclo. Então, olha que interessante essa visão, né, de cuidar da terra que lhes dá o alimento. Eles plantam, eles cultivam, mas eles sabem que eles não podem estar o tempo todo exigindo de um mesmo pedaço de terra. Então, eles têm também o tempo de descanso daquela terra, né, para poder cultivar lá de novo. Outra semelhança entre os povos indígenas é que o trabalho é dividido entre homens e mulheres. Leia o que diz sobre isso uma mulher do povo Pataxó. Logo cedo, os homens tomam café e em seguida vão para a roça plantar e capinar. À noite, caçam, buscam lenha no mato, pescam, fazem casas e também têm obrigações de cuidar da família. Nós, mulheres, trabalhamos muito em casa. Acordamos cedo para fazer o café, logo arrumamos a casa, lavamos vasilhas e roupas e em seguida fazemos o almoço. Também cuidamos das crianças e muitas vezes ajudamos os homens na roça. Depois do almoço, fazemos artesanatos, varremos o terreiro, vamos à roça colher alimentos para o jantar. Então, isso é o relato, né, de uma moça do povo Pataxó. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, identifique com a letra H,
né, um H maiúsculo, as tarefas realizadas por homens, e com a letra M maiúsculo, as tarefas realizadas por mulheres. Então, vocês leram aí um texto onde uma mulher indígena fala das tarefas realizadas por homens e mulheres. Vocês vão marcar aqui quais delas são feitas por homem, né? Você coloca um H. Quais delas são feitas por mulher, e aí você coloca um M, tá bom? B. Durante muito tempo se disse que índio é preguiçoso, com base no relato dessa mulher pataxó. É possível dizer isso? Gente, tem um estigma muito grande, e infelizmente é presente até hoje, de algumas pessoas dizerem isso, né? Afirmarem que indígena é preguiçoso. Mas isso está muito errado, tá, pessoal? E com base no relato que nós acabamos de ler, o que vocês podem falar sobre isso? Nossa atividade de história termina aqui. Parabéns para quem já terminou. Até a próxima!